La Tacita del Plata, como muitos a chamaram, quer se apresentar. E aqui estamos nós duas locais, para te contar o que ver e o que fazer. Companheiros de viagem, bem-vindos ao Uruguai e a este roteiro por Montevidéu. Capital do país, ao sul, banhada pelo Rio da Prata. Esta cidade, com quase 1,5 milhão de habitantes, nos permite dar as boas-vindas a vocês. Montevidéu combina bem com um roteiro de 5 dias. Mas sejamos realistas e sabemos que muitos vêm só por um dia, inclusive em visitas de cruzeiro, e nem chegam a passar a noite aqui. Por isso, vamos adaptar esse roteiro para todas as opções. Se você quer aproveitar esta cidade de acordo com os dias que tem para isso, está no lugar certo. Vamos deixar um roteiro no estilo Europa acompanhada, mas hoje na nossa cidade. Tenho certeza, você vai querer conhecer ou voltar, pois Montevidéu, com sua rambla, seu povo e tranquilidade, vai te encantar. Ao final do vídeo, informaremos dados práticos, como hotéis e restaurantes indicados. No primeiro dia, vamos conhecer o essencial de Montevidéu. E para isso, vamos começar fazendo um tour particular em uma van de turismo por 3 horas. Perfeito para conhecer a cidade desde o início, ou se você só tem um dia para visitá-la. Sempre contamos que temos nossos trabalhos, além da paixão por viajar. No meu caso, sou professora de música. Acho que vocês já sabem, mas Fernando trabalha com turismo interno no Uruguai, fazendo traslados do aeroporto para o hotel e city tours. Então, neste primeiro dia, ele será quem vai nos guiar nesse primeiro passeio por Montevidéu. Seja ele indo te buscar no hotel, ou você embarcando no porto de Montevidéu durante um cruzeiro. A primeira parada será, com certeza, a Plaza Constitución. Esse é o nome oficial, ou Plaza Matriz, como todos nós chamamos. Já estamos no coração da cidade velha. Aqui vamos descer na praça. Foi estabelecida como praça maior da cidade de San Felipe e Santiago de Montevidéu na fundação. Cafés, bares e locais históricos definem seu ritmo. Vamos percorrê-la em meio a uma encantadora feira de antiguidades que acontece todos os sábados e, na alta temporada, todos os dias. Nossos olhos atentos detectam objetos que são preciosos para nós e que víamos nas prateleiras das nossas avós. E enquanto continuamos absortas, algo chamará nossa atenção e nos deixará maravilhadas: a fonte central. Projetada e construída em mármore pelo escultor italiano João Ferrari, foi inaugurada em 18 de julho de 1871, no dia em que começou a ser fornecido o serviço de água encanada para a cidade. Nas bordas do lago há inscrições em mármore que lembram fatos patrióticos do Uruguai e mencionam os responsáveis pela instalação do serviço de água. Além disso, contém elementos simbólicos referentes à alquimia e à maçonaria. Em frente à praça, encontramos a Catedral Metropolitana de Montevidéu e eu os convido a entrar para descobrir uma construção muito bonita. Sua origem é do século XVIII, quando San Felipe e Santiago surgia na Bahia. O
O edifício neoclássico, com influências coloniais, foi construído em 1790 e consagrado em 1804. Em seu interior repousam figuras ilustres, o que transforma a catedral em um santuário tanto de fé quanto de memória histórica. Em frente à catedral, do outro lado da praça, está o Cabildo de Montevidéu, antigo centro político e administrativo da cidade. Hoje é um museu, pode-se entrar e a entrada é gratuita. Mas não faremos isso agora. E sim voltaremos outro dia com tempo para visitar vários museus e explorar essas ruas da Cidade Velha. Hoje continuaremos com este tour de introdução à cidade, então agora vamos chegar a outros pontos emblemáticos dela. A Praça Independência é a praça que vocês já devem ter visto em todas as fotos da cidade. E algo que notamos imediatamente ao chegar lá é um grande edifício, muito característico e associado ao cartão postal típico de Montevidéu, o Palácio Salvo. O Palácio Salvo se ergue sobre a Praça Independência como um farol de pedra e história. Inaugurado em 1928, foi por anos o prédio mais alto da América do Sul. Sua silhueta mistura Art Deco e neogótico, destacando-se com elegância no horizonte de Montevidéu. Lá dentro, visitamos o Museu do Tango. E, além disso, é possível fazer uma visita guiada que nos levará até o topo através de sua Indoor and Dirty End, para obter vistas magníficas da cidade. Mas também vamos deixar isso para outro dia. Permaneçam em Áveres, pois garanto que vale a pena. No lado oposto da praça, encontramos o Portão da Cidadela. Este portão é um dos poucos vestígios visíveis da antiga fortificação colonial que protegia a cidade. Hoje, parece apenas um monumento, mas já foi a entrada principal de uma fortaleza que protegia a jovem cidade colonial do século XVIII. Sua história começa em 1741, quando os espanhóis ordenaram a construção de uma muralha imponente ao redor de Montevidéu. Em tempos de tensão e disputas com os portugueses, era essencial proteger a Bahia a qualquer custo. A cidadela, com seus baluartes, fossos e canhões, foi uma das mais sólidas do continente. Sua entrada principal era este portão, um arco de pedra com quase 5 metros de altura, com ponte levadiça, grade e guardas armados, vigiando cada pessoa que cruzava o limiar. Hoje, o portão da cidadela protege apenas a memória, não uma muralha. Lembra uma Montevidéu fortificada de guerra e cautela. Mas agora vamos avançar mais nesta Praça Independência, fora daquela antiga cidadela. No centro está a estátua do herói nacional uruguaio, José Gervásio Artigas, e abaixo dela, um mausoléu ao qual convido vocês a entrar e que guarda os restos do herói da pátria. Uma vez na praça, vamos novamente observar os prédios que a rodeiam. Na diagonal da praça, distinguimos o Teatro Solis. A história do Solis começa em 1840,
quando um grupo de cidadãos sonhou em dotar a jovem república de uma casa para as artes. Após mais de uma década de trabalhos, o teatro foi inaugurado em 1856 com sua majestosa fachada neoclássica. De frente para a Praça Independência, o Teatro Solis pode ser visitado. Como falamos no Cabildo, deixaremos as entradas nesses lugares para outro dia do passeio. Se continuarmos girando nesta praça, encontramos em um dos lados a Torre Executiva. A Torre Executiva é a sede do Poder Executivo do Uruguai, onde ficam os escritórios da Presidência da República. Ao lado destaca-se o Palácio Esteves, joia da arquitetura neoclássica do século XIX. Foi construído entre 1873 e 1878 como residência privada de Francisco Esteves e mais tarde se tornou a sede da Presidência da República até 1985. Dentro de seus muros decidiram-se os rumos do país, enquanto sua varanda presenciou presidentes, heróis e multidões. Hoje transformado em Museu da Casa de Governo, o Palácio Esteves guarda documentos, retratos e símbolos da nação e é utilizado para atos protocolares. O museu oferece visita gratuita de segunda a sexta, então voltaremos outro dia. Daqui sai a Avenida 18 de Julho, a principal avenida da cidade. Já está na hora de subir novamente na caminhonete e continuar o passeio, deixando para trás a cidade velha e entrando no centro de Montevidéu. Vamos pegar essa bonita avenida e continuar percebendo como a cidade é arborizada, uma das principais características dela. A Avenida 18 de Julho é a espinha dorsal de Montevidéu, o fio que une a Praça Independência ao Obelisco dos Constituintes, com belas construções e comércios. Mas agora, nós vamos pegar a Avenida do Libertador, Brigadeiro General Lavaleja, ou simplesmente Avenida Libertador, como a gente chama. Já começaremos a avistar no horizonte um grande edifício, o Palácio Legislativo. Sobre uma colina no bairro Aguada, visível de vários pontos de Montevidéu, ergue-se o Palácio Legislativo, um dos edifícios parlamentares mais majestosos do mundo. Aqui funcionam as câmaras de deputados e senadores. Construída em 1908, tinha o objetivo de oferecer à jovem república um lar digno para a democracia. Foi inaugurado em 25 de agosto de 1925, coincidindo com o centenário da Declaração da Independência, como símbolo de soberania e unidade nacional. O palácio foi projetado em estilo neoclássico, com mármores e granitos trazidos de diferentes partes do país. Seu interior é uma obra de arte em si mesma. Colunas de mármore, vitrais, esculturas e mosaicos que narram a história uruguaia em pedra e luz. No Salão dos Passos Perdidos, o mármore reflete as vozes e os ecos dos debates que definiram o rumo do país.
Mais que um edifício, o Palácio Legislativo é o coração institucional do Uruguai. Um templo civil dedicado ao diálogo, respeito e à lei. De sua escadaria, a cidade se abre como um anfiteatro. Nos arredores, podemos apreciar a Torre das Telecomunicações, uma torre de vidro projetada pelo arquiteto uruguaio Carlos Sott, o mesmo que projetou a Ópera da Bastilha em Paris. Também podemos ver um edifício antigo conhecido como Lojas Soler, que hoje pertence ao Tribunal Eleitoral. A Praça 1º de Maio e, ao fundo, a Universidade da República. A verdade é que essa parada é maravilhosa, porque você pode passar muito tempo observando esse imponente palácio. Mas é hora de continuar explorando Montevidéu. Então vamos em direção a um daqueles lugares que eu adoro visitar, um mercado. O mercado agrícola. Localizado no bairro Laguada, entre as ruas José de Eterra, Martim Garcia, Ramon del Valle, Inclán e Amézaga, ergue-se um edifício que respira história, aromas e vida cotidiana. O Mercado Agrícola de Montevidéu, mais conhecido por todos como o Mercado Agrícola de Montevidéu. Sua estrutura de ferro e vidro, imponente e luminosa, preserva mais de um século de memória urbana e comercial. O projeto nasceu em 1906, quando as autoridades de Montevidéu decidiram criar um mercado moderno para o abastecimento de produtos agrícolas. Inspirado nas grandes estruturas metálicas europeias do século XIX, a obra terminou em 1913. Sua arquitetura, de estilo industrial e Arte Nouveau, destacou-se pelo uso de ferro fundido e pelos tetos envidraçados que banhavam o interior com luz natural. Por décadas, o mercado agrícola foi o principal ponto de chegada de frutas, verduras e produtos do campo para abastecer a cidade. Ali misturavam-se os pregões dos feirantes, o cheiro de pão fresco e o burburinho das carroças das redondezas. Com o passar do tempo, o edifício sofreu o desgaste natural dos anos e das mudanças na forma de consumo. Final do século XX. O mercado agrícola de Montevidéu estava quase em ruínas, mas Montevidéu não o esqueceu. Em 2013, após um profundo processo de restauração liderado pela prefeitura, o mercado reabriu suas portas completamente renovado, respeitando sua estrutura original e devolvendo-lhe o esplendor de antigamente. Hoje, o mercado agrícola vai além das compras. É também centro cultural, gastronômico e turístico. Abriga mais de 100 estabelecimentos com produtos frescos, artesanato, gastronomia típica e espaços para eventos. Há bancas de frutas, lojas gourmet, cafeterias, sorveterias, restaurantes e livrarias. O Mercado Agrícola de Montevidéu recebe diariamente visitantes, música ao vivo e atividades que celebram a identidade do bairro. Andar por seus corredores é sentir o pulsar de um Montevidéu que mantém suas raízes e se reinventa. Um lugar onde o cotidiano vira patrimônio e passado e presente convivem sob o mesmo teto de ferro e luz.
Depois de termos um tempo aqui para compras, para tomar alguma coisa, para percorrer essa bela construção, voltaremos a embarcar no veículo para nos deslocarmos até outro ícone importante da cidade e do país. Para os uruguaios, futebol é paixão. Agora vamos ao Estádio Centenário. No caminho, encontraremos a Praça da Bandeira, em frente ao Shopping Terminal de Três Cruzes, como o Monumento João Paulo II, com a cruz que relembra a missa celebrada por ele, ali em 1987. E um pouco mais adiante, o Obelisco aos Constituintes. O Obelisco de Montevidéu, inaugurado em 1938, fica no Parque Vale. Criado pelo escultor José Luiz Orrila de San Martín para celebrar o juramento da Constituição em 1830, tem 40 metros de altura feito de granito, com figuras simbolizando liberdade, lei e força. No coração deste parque, Vale, um dos pulmões da cidade, se ergue. O Estádio Centenário, monumento ao futebol mundial e símbolo da paixão de um país. Inaugurado em 1930 como sede da primeira Copa do Mundo, onde o Uruguai foi campeão, com arquibancadas lotadas pelo público. Seu nome comemora o centenário do juramento da primeira Constituição do Uruguai. Projetado por Juan Antônio Scaso, o estádio foi construído em apenas 9 meses. O Estádio Centenário não é apenas um templo esportivo, é a memória viva do esporte nacional. Um lugar onde o passado continua ressoando a cada gol que marca sua história. Em seu interior funciona o Museu do Futebol, um espaço que guarda camisas, troféus, fotografias e lembranças das grandes conquistas celestes. Cada objeto conta uma história. A de um pequeno país que fez do futebol uma forma de identidade. Funciona de segunda a sexta-feira. Podemos voltar outro dia, pois hoje ainda há outros lugares para conhecer na cidade. Há alguns monumentos que são muito especiais em Montevidéu, e este ao qual chegamos agora é um deles. Entre as árvores deste Parque Vale, ergue-se uma das esculturas mais importantes e queridas de Montevidéu, o Monumento La Carreta. Inaugurado em 1934, é obra do escultor uruguaio José Belloni, autor de La Diligência e El Entrevero. A obra em bronze mostra uma carroça puxada por 3 juntas de bois. Mais que uma cena rural, a escultura relembra o tradicional meio de transporte de carga usado pelos homens do campo no Brasil. A composição transmite movimento e esforço, os bois avançam tensos e a carroça parece afundar na terra. Belloni fez no metal o que poucos fazem com palavras. Deu vida à história. O monumento à carroça, patrimônio histórico nacional, ainda é um dos pontos mais fotografados do parque. Entre a calma e o verde, a carroça segue sua marcha simbólica.
Mas é hora de ir ao local onde todos os turistas querem tirar a foto clássica. A viagem nos leva a um dos lugares mais bonitos da cidade e do mundo, a Rambla de Montevidéu. Rambla. Esse é um passeio que eu recomendo que vocês não percam. Dá para dizer que você não esteve em Montevidéu se não veio até a Rambla? Antes, a parada prometida para a foto clássica no letreiro de Montevidéu. Na Rambla de Pocitos, em frente à praia, ficam as letras gigantes de Montevidéu, um dos pontos mais visitados e fotografados da cidade. Com o skyline e o Rio da Prata ao fundo, esse letreiro se tornou o lugar obrigatório para tirar uma foto, a lembrança perfeita da passagem pela capital uruguaia. As letras são muito mais do que um letreiro, são um símbolo de identidade, onde locais e turistas celebramos o orgulho de estar em Montevidéu. Não podemos deixar de tirar essa foto. Vamos testar várias poses e já estamos ansiosas. Essa rua que percorre a costa da cidade e que nós, com carinho, chamamos de Rambla, é o orgulho de todos os montevideanos. Dizem que é a Rambla mais longa do mundo, mas do que temos certeza é que é onde Montevidéu mostra todo o seu encanto, até nos conquistar completamente. A Rambla de Montevidéu é mais que uma avenida à beira-mar, é a alma da cidade. Com mais de 22 quilômetros, percorre quase toda a costa sul do departamento, do Porto a Carrasco, conectando bairros, paisagens e estilos de vida. Sua origem é do final do século XIX, com os primeiros passeios costeiros e defesas contra o mar. Ao longo do século XX, a Rambla foi se estendendo e se modernizando até se tornar um dos calçadões à beira-mar mais longos e emblemáticos. A Rambla de Montevidéu se estende amplamente ao toda essa beleza. Atrás de cada trecho há uma história. A dos pescadores da Praia Ramírez, os entardeceres de Pocitos, as praias familiares do Bucel, o ar elegante de Punta Carretas e o horizonte sereno de Carrasco. A Rambla Montevidéu é sua. Rambla Montevidéu se estende. A Rambla é palco e testemunha. Por ela, passam os que correm ao amanhecer, os que pedalam entre risadas, os que se sentam para olhar o imenso estuário. Rambla Montevidéu. Montevidéu, mundo. Ao seu lado, comemoram-se vitórias, despedidas do verão e mates compartilhados no ritmo calmo da cidade. Rambla de Montevidéu, mais mundo. Mas Também simboliza convivência, unindo gerações, sotaques e costumes. Turistas e montevideanos dividimos a mesma paisagem. Não importa seu bairro ou país, todos nos encontramos na Rambla. Monumento histórico-cultural, reconhecimento ao seu valor urbano, social e afetivo. Porque a Rambla não pertence a um só tempo. Cresceu com a cidade, adaptou-se e abraçou mudanças. Ao entardecer no Rio da Prata, quando as luzes se acendem, a Rambla de Montevidéu vira um espelho dourado. É então que a cidade para por um instante, já respira e lembra quem é. Cidade nascida junto à água, que ainda vê em sua margem o reflexo fiel de sua identidade.
Depois desse passeio indispensável, vamos terminar o tour em outro dos lugares emblemáticos de Montevidéu. Daqueles lugares que todos reconhecem só de mencionar, e que também é indispensável. Voltamos para a Cidade Velha e vamos ao Mercado do Porto. No centro da Cidade Velha, em frente ao Porto de Montevidéu, fica o animado Mercado do Porto, um dos pontos mais movimentados da capital uruguaia. Sua história começa em 1868, quando a cidade se expandia impulsionada pelo comércio marítimo. Os comerciantes e empresários da época impulsionaram a criação de um mercado moderno para abastecer a população e receber os produtos que chegavam pelo mar. O edifício, com estrutura metálica pré-fabricada em Liverpool, foi montado em Montevidéu peça por peça, seguindo o estilo dos grandes galpões do século XIX. Sua cobertura de ferro e vidro, seu relógio central e seu ar portuário o transformaram em uma joia da arquitetura industrial do Rio da Prata. Com o tempo, o mercado mudou de função, mas manteve seu espírito. De centro de abastecimento, passou a ser um ponto de encontro gastronômico e cultural, onde o fogo das churrasqueiras se tornou o protagonista. O aroma da carne assada, o som dos violões e das taças se misturam em um ambiente único, unindo locais e turistas à mesma mesa. O Mercado do Porto é um cartão postal do Uruguai, onde se vive história, sabor e tradição. Cada canto mantém a essência do antigo porto de Montevidéu. E cada churrasqueira acesa mostra que a identidade da cidade também é forjada no calor da hospitalidade. Ao caminhar por seu interior, vocês não só poderão observar aquela arquitetura em ferro de que falávamos, mas também a variedade de restaurantes que se apresentam nos tentando. As churrasqueiras com o preparo de carnes e miúdos são um grande espetáculo. Eu não perderia isso. Mesmo que não queiram comer aqui, recomendo que venham conhecer, pois é muito pitoresco. Os arredores do mercado também são assim, e é um dos lugares onde podemos comprar aquela lembrancinha que vai nos lembrar da nossa passagem por Montevidéu. Se você está gostando do vídeo, ou principalmente se ele está te ajudando, pedimos que se inscreva para não perder nenhum dos vídeos, guias que temos no canal. E também que você deixe seu like e compartilhe com os amigos, que assim como você e eu, gostam de montar seus próprios roteiros. Encerramos aqui o tour de 3 horas. Alguns vão retornar ao porto para embarcar em seus cruzeiros. E essa será uma passagem deles pela cidade. Acho que eles têm uma visão geral da cidade. O custo do passeio é de aproximadamente $40 por pessoa. Também é possível fazer o passeio de forma privada. Na descrição, como sempre, deixo o link para o contato e reserva. Mas outros ainda terão a tarde livre para aproveitar por conta própria. Então, para quem fica pelo menos mais uma noite, continuaremos explorando Montevidéu.
Após o tour no Mercado do Porto, vocês podem retornar ao hotel ou permanecer no mercado para aproveitar mais. Alguns vão almoçar, outros passear pelos arredores. Se essa for a sua escolha, eu aconselho que você entre no Museu do Carnaval. No centro da cidade velha, perto do porto e do mercado, o Museu do Carnaval abre suas portas como uma janela para a alma festiva do Uruguai. Aqui, onde história e tambores se encontram, vive a memória da celebração mais longa e querida do país, o carnaval mais longo do mundo. O museu foi inaugurado em 2006 em um antigo edifício portuário, agora vibrante e colorido. Suas salas contam mais de um século do carnaval uruguaio. Fantasias, máscaras, fotos, estandartes e tambores que já fizeram as ruas de Montevidéu vibrar. Cada vitrine tem uma história e cada fantasia mantém o brilho das noites de verão nos tablados dos bairros. O visitante descobre as origens do candombe afro-uruguaio, sua energia ancestral e os chamados pelas ruas do bairro Sul. E a murga evoluiu com crítica, humor e canto coral. Há espaços interativos, audiovisuais e exposições temporárias que mostram como o carnaval segue vivo e se reinventa a cada ano. O Museu do Carnaval abre de quarta a domingo, das 11 horas às 17 horas. A entrada custa 200 pesos uruguaios, cerca de $5 aproximadamente, com acesso gratuito para menores de 12 anos. Localizado na Rambla, 25 de agosto de 1825 na esquina. Maciel convida todos a descobrir que o carnaval uruguaio não só se dança e canta, mas também se sente, herda e celebra o ano todo. Talvez você já esteja cansada e decida voltar ao hotel com um passeio tranquilo neste primeiro dia. Se essa for sua única noite em Montevidéu, te convido a uma experiência típica para fechar o dia. Um churrasco em casa e com amigos, como fazemos nós, os locais. Você vem? Tanto se você escolher para jantar quanto para almoçar, acho que você não pode perder se está visitando o nosso país e quer viver isso em primeira mão. A tradição mais enraizada que temos junto com o chimarrão, como é acender o fogo da churrasqueira, em família, com amigos, aprender a como assar, aproveitar depois essa refeição. E no ambiente íntimo de uma casa, a casa de Raul. Depois desse tour que fizemos, podemos viver a experiência mais uruguaia. Estamos dando voltas. Queijinho e em 1 minuto está pronto? Esta é. A entrada do churrasco, queijinho, provolone. Depois, o churrasquinho. O churrasco. Com amigos e no ambiente íntimo do nosso lar, é o costume que todos nós uruguaios temos. Acender o fogo, tomar um vinho ou cerveja enquanto as brasas se formam para cozinhar. Carnes, linguiças, morcelas, queijos e tudo o que você puder imaginar. O que para nós é mais do que uma tradição, é um ritual. Como sempre que recomendamos algo para vocês, fomos experimentar essa experiência culinária. Raul e sua família nos receberam com a gentileza e simplicidade do nosso povo. Amigos brasileiros compartilharam a noite, e entre cervejas, vinhos, conversas, histórias, Raul nos contava sobre sua paixão. Ele é guia de turismo e a partir daí surgiu a ideia de poder terminar o tour com essa experiência uruguaia. Raul, estamos fascinados de estar aqui.
mas quero que você nos conte um pouco. Como é a experiência do turista estrangeiro ao comer aqui com você? O turista estrangeiro vai encontrar uma experiência cultural onde não só vem para comer, mas também participa até de cozinhar junto. Cozinhamos juntos, preparamos a carne, provamos vinho local e cervejas artesanais, vivenciando uma experiência cultural diferente. Imagino como é para quem vem de outro país e não está acostumado a estar perto de uma churrasqueira comendo carne. Eles gostam muito da experiência. Já aconteceu deles me pedirem: Raul, posso acender a churrasqueira com você? Então eles acendem a churrasqueira, cozinhamos juntos e depois comemos juntos. Na verdade, deve ser algo impressionante, além da satisfação. É uma satisfação. Pessoal, porque é uma bênção amar o que a gente faz e trazer pessoas para minha casa e compartilhar com elas. Não, de verdade, eu te parabenizo. Pelo empreendimento, porque nós estamos encantados. Tudo tinha sido uma maravilha. Vocês não imaginam como foi quando Rosário, esposa do Raul, apareceu com panquecas de doce de leite incríveis. Não, né? Dia 2 em Montevidéu. No segundo dia em Montevidéu, consideraremos o dia da semana para escolher as atividades. Se for domingo, você não deve deixar de visitar a Feira Tristã. Narvaja é o coração dos domingos em Montevidéu. Cada Domingo, enquanto a cidade desperta e o sol surge entre as sacadas do cordão, uma corrente humana avança, com mate e garrafa térmica, rumo a uma rua que já é muito mais que isso. Tristã Narvaja, a feira mais emblemática de Montevidéu, Viva a feira! Legendas por Amaraor. Legendas por Amara. não é apenas um mercado, é um ritual, um espelho onde os montevideanos se olham há mais de 150 anos. À primeira vista, pode parecer um caos pitoresco. Bancas de frutas e verduras se misturam a livros usados, discos de vinil, ferramentas, roupas, plantas e antiguidades. Mas essa desordem aparente tem uma harmonia própria, a do encontro. Todo Montevidéu e muitos turistas parecem se cruzar ali, entre o murmúrio dos vendedores e o aroma do choripã. Caminhar pela Tristã Narvaja é percorrer um museu a céu aberto. Cada barraca traz uma história, uma luminária antiga, uma câmera que viveu a juventude de alguém, uma edição gasta de Benedetti. Os livreiros guardam tesouros, enquanto curiosos vasculham caixas em busca de achados que parecem aguardá-los. O chão é irregular, as calçadas se estreitam e é preciso caminhar devagar, não só pela multidão, mas porque o essencial é viver o caminho, não apenas chegar ao destino. Tristão Narvaja é mais um percurso do que um destino. Na esquina da Tristão Narvaja com a Cerro Largo, existe um cantinho diferente, o Bar Império, um bar antiquário onde os objetos de outros tempos são as estrelas. E tomar alguma coisa lá tem seu charme. O vintage traz nostalgia, tornando-o o lugar perfeito para se perder e descobrir novidades. Anote o cruzamento da Cerro Largo com a Tristã Narvaja. Avançamos como se navegássemos entre vozes. O pregão do vendedor de laranjas, o violão de um músico de rua,
a risada de amigos que se reencontram por acaso. E no meio de toda a fumaça do choripã, Ah, melhor é de linguiça, aqui está o sal, desculpa, vamos lá. porque ninguém que se preze de conhecer a feira pode ir embora sem esse pequeno banquete. Um choripã é uma tradição, parte do passeio, assim como ver as barracas. O pão quentinho, o chorizo estalando com um toque de mostarda ou chimichurri e o som da grelha que acompanha as conversas. Comer em pé ali, sob o sol e entre as pessoas, faz parte da cerimônia. Às vezes vem com refrigerante, outras com cerveja. Alguns fazem isso no começo do passeio, outros no final, como um encerramento perfeito. Mas o chouriço é o ponto em comum entre gerações. O sabor do domingo montevideano. Hoje em dia, podemos encontrar outras comidas de rua, vindas de outras culturas que se integraram a esta terra e que a enriquecem. Para os montevideanos, a Feira Tristã Narvaja une nostalgia e presente. É o lugar onde os avós levaram seus filhos e estes levaram os seus. É o lugar onde você pode comprar uma planta, um livro usado, uma peça de bicicleta ou simplesmente olhar, se perder um pouco na agitação amigável do seu povo. É também um refúgio do ritmo acelerado do mundo, onde o tempo parece passar de forma mais humana, mais nossa. Há algo quase poético nessa multidão que todo domingo ocupa a rua, sem outro motivo além de estar junto, caminhar, conversar, olhar, ou talvez buscar algo que nem a gente mesmo sabe o que é. O que é a Feira Tristã Narvaja? Não se explica, se vive. Montevidéu se espalha pelas ruas. Esse é um passeio que eu recomendo muito, mas muito mesmo, se por acaso vocês estiverem em Montevidéu em um domingo. Ao terminar, sigam pela Avenida 18 de Julho para conhecer o trecho que não vimos ontem. Onde vamos encontrar a Universidade e a Biblioteca Nacional, por exemplo. Caminhando e aproveitando, chegaremos a uma das atrações indispensáveis da cidade. Subir ao mirante da Intendência de Montevidéu para obter, sem dúvida, uma das melhores vistas da cidade e de forma gratuita. Localizado bem no coração de Montevidéu, o mirante panorâmico da Intendência é um dos lugares mais recomendados para quem deseja contemplar a cidade do alto. A experiência começa no térreo do edifício, onde a entrada é feita por meio de um sistema muito prático. Na entrada, há um código QR que permite reservar o acesso de forma gratuita. Basta escaneá-lo com o celular, preencher um breve formulário com os dados pessoais e escolher o horário disponível. Esse procedimento simples assegura uma visita organizada e segura, principalmente nos horários de pico. O acesso ao mirante é gratuito e, lá dentro, os visitantes são guiados aos elevadores para o andar superior. Os elevadores externos de vidro permitem que você aproveite a vista já na subida. No 22º andar da Intendência, o espaço oferece vista 360 graus do centro histórico, Rambla e bairros modernos e verdes da capital uruguaia. Ao chegar, uma ampla galeria envidraçada permite apreciar a grandiosidade de Montevidéu de todos os ângulos. É possível avistar o Rio da Prata e,
em direção ao oeste, parte do porto e da cidade velha. Pronto para... O serviço fotográfico é um dos maiores atrativos do Mirante. Os visitantes podem tirar uma foto de lembrança gratuita, feita por um sistema automatizado, e depois recebê-la por e-mail para não esquecerem sua visita. É um detalhe muito valorizado por turistas e moradores locais, que costumam compartilhar a imagem nas redes sociais, com a cidade se estendendo ao fundo. Obrigada por assistir. O Mirante funciona de segunda a sexta, das 10 horas às 18 horas e fins de semana das 11 horas às 19 horas, com possíveis alterações em datas especiais. Mais informações em www.cdc.gov.br. A entrada fica atrás da Intendência, na Rua São José. A visita costuma durar cerca de 30 minutos, tempo suficiente para percorrer o espaço, tirar fotos e aproveitar a vista sem pressa. Mas se você quiser ficar mais tempo, ninguém vai te impedir. Além da vista panorâmica, o local conta com painéis informativos que explicam a história e a arquitetura de Montevidéu, fotos antigas, assim como uma pequena loja onde é possível tomar um café, comprar lembranças ou folhetos turísticos. O Mirante Panorâmico da Intendência é parada obrigatória para quem visita Montevidéu e também um local querido por nós, montevideanas, que gostamos de revisitar para ver a cidade de outro ângulo. Descer. Se quiserem uma refeição rápida após a visita, em frente fica o Rudy, hamburgueria muito recomendada. Seguiremos pela 18 de julho até a Praça Favini, como nós, montevideanos, a chamamos, o Entrevero. O nome popular se consolidou graças à imponente escultura que domina o local. O Entrevero, uma obra monumental do artista uruguaio José Belloni, inaugurada em 1967. Feita em bronze, a obra mostra um turbilhão de figuras humanas e cavalos entrelaçados, simbolizando a intensidade das lutas pela independência e identidade nacional. Cada detalhe, as lanças, os rostos tensos, os corpos em tensão transmitem uma energia que parece manter a cena viva. Bem no centro urbano, hoje, a praça é ponto de encontro, cercada por cafeterias, livrarias e comércios, unindo arte ao cotidiano. Ao entardecer, é comum ver transeuntes descansando ao lado da fonte ou turistas fotografando a obra de diferentes ângulos, para captar a sensação de movimento que Belloni soube imprimir. Na praça, encontramos a tradicional rede uruguaia de restaurantes La Pasiva. É onde você não pode deixar de comer um cachorro-quente com a mostarda inigualável deles ou um tradicional chivito. Se ainda tivermos disposição, podemos terminar o dia visitando um shopping especial. Vamos para o bairro de Punta Carretas. Podemos pegar o ônibus 582 do centro para conhecer o Punta Carretas Shopping, localizado em uma antiga prisão. O Punta Carretas Shopping é hoje um dos centros comerciais mais elegantes e movimentados de Montevidéu, símbolo do desenvolvimento moderno do bairro homônimo. Por trás das fachadas de tijolos e vitrines reluzentes há uma história fascinante e inesperada. De antigo presídio a espaço de encontros, compras e cultura. O edifício, inaugurado em 1915, foi originalmente a prisão de Punta Carretas, uma das principais do país. De estilo neoclássico, sua estrutura se caracterizava por grossas paredes de pedra,
e uma disposição em forma de cruz, típica das prisões. À época, durante décadas, abrigou tanto presos comuns quanto presos políticos. Com o tempo, a prisão foi fechada, até que um projeto de reconversão urbana lhe deu nova vida. Mantendo a arquitetura original, o antigo presídio virou moderno centro comercial, que mantivesse a memória do passado, sem abrir mão do espírito do presente. Em 1994, foi inaugurado o Shopping Punta Carretas, pioneiro em reciclagem patrimonial no Uruguai. Sua estrutura combina o charme histórico das paredes originais, com um design interior luminoso e contemporâneo. Nós, visitantes, ainda podemos reconhecer alguns vestígios do antigo presídio, como os muros de pedra, suas grades externas e os arcos que um dia guardaram celas. Hoje, o shopping abriga mais de 200 lojas, uma ampla praça de alimentação, cinemas, cafeterias e espaços culturais. Sua localização, perto da Rambla e do Farol Punta Carretas, torna-o referência para turistas e moradores de Montevidéu. Se já for hora do jantar e quiserem ficar no bairro, vão ao Garcia ou La Perdiz, ambos bons restaurantes. Dizíamos que começaríamos na feira se fosse domingo. Se em vez de domingo, fosse sábado. Vocês podem trocar a visita à feira por uma visita ao Palácio Salvo, o ícone de Montevidéu. E nesse caso, fazer o passeio pela Avenida 18 de Julho será o oposto, se começassem no Salvo pela manhã. Majestoso e enigmático, o Palácio Salvo é um dos maiores símbolos de Montevidéu. Na esquina da Avenida 18 de Julho, com a Praça Independência, este edifício histórico se destaca desde 1928, quando foi inaugurado como o mais alto da América do Sul. Sua silhueta, visível de vários pontos da cidade, continua sendo uma referência para moradores e visitantes. Projetado pelo arquiteto Mário Pallanti, o mesmo criador do Palácio Barolo de Buenos Aires, o Salvo combina estilos Art Deco, neogótico e renascentista, formando uma obra única em seu gênero. Por décadas, foi sede de escritórios, hotéis e residências. Hoje, reúne espaços culturais, ateliês, moradias e visitas guiadas que revelam sua história interna. O tour turístico oficial do Palácio Salvo oferece a possibilidade de conhecer não só sua arquitetura e sua história, mas também de acessar seu famoso mirante. De lá, a vista de Montevidéu é excelente. Na visita, percorrem-se corredores originais, contam-se anedotas da construção e visitam-se antigos salões. Visitas guiadas são aos sábados. Entrada: 550 pesos uruguaios, após $13. Você pode comprar no local ou online. Deixo o link na descrição e no blog. O ponto de encontro para iniciar o passeio é o hall principal do palácio, na Praça Independência, com duração de 45 minutos. Acompanhados por uma guia, visitamos a parte externa do edifício, o terraço e o mirante, além de alguns andares de destaque. Subimos de elevador e, do topo do mirante, podemos desfrutar de uma vista única que abrange a Cidade Velha, a Bahia e a Rambla Sul. A experiência combina história, arquitetura e emoção. Uma viagem ao passado que permite entender como o Palácio Salvo marcou a identidade urbana de Montevidéu e se transformou com o tempo em um emblema cultural e turístico. Visitar o Palácio Salvo é mais do que subir a um mirante. É conhecer a alma da cidade. Vale a pena. Relata como a família Salvo construiu o edifício para ser um hotel. Os pisos e a arquitetura também exibem detalhes com simbologia amazônica. A guia vai contando de maneira agradável. A visita inclui também o Museu do Tango, um espaço que celebra a vida do músico e compositor Gerardo Matos Rodrigues.
assim como sua obra icônica, La Comparsita. Esse passeio é ideal para quem gosta de história dos lugares. Dia 3. Para este terceiro dia, vamos ao bairro de El Prado. Agora vamos pegar o transporte público, vamos pegar o ônibus que nos levará até o bairro. El Prado é um dos bairros mais emblemáticos de Montevidéu. Situado ao noroeste da cidade, combina o espírito sereno de um jardim botânico com a elegância de um bairro histórico. As avenidas arborizadas, parques antigos e casarões fazem de El Prado um lugar único, unindo passado aristocrático, vida cultural e contato com a natureza. O bairro surgiu no século XIX, quando famílias ricas da cidade começaram a construir residências de verão aqui, atraídas pela frescura do Arroio Miguelete e pelos extensos espaços verdes. Com o tempo, chácaras e jardins viraram parques, museus e passeios que hoje são patrimônio de Montevidéu. Entre seus principais atrativos destacam-se o Rosedal do Prado, o Jardim Botânico, o Museu Blanes e a Igreja das Carmelitas, entre outros locais de grande valor, tanto arquitetônico quanto cultural, e que agora vamos conhecer em um passeio a pé, que vai nos levar a uma caminhada de cerca de 4 quilômetros. Vamos começar na Igreja das Carmelitas. Nas ruas tranquilas de El Prado se ergue uma silhueta que parece saída de outra época. A Igreja das Carmelitas, oficialmente chamada Paróquia de Nossa Senhora do Carmo e Santa Terezinha. Seu estilo neogótico, com altas torres, vitrais coloridos e arcos ogivais, a torna uma das construções religiosas mais belas de Montevidéu. Construída entre 1929 e 1964, foi inspirada nas grandes catedrais europeias. Em seu interior, a luz atravessa os vitrais, criando uma atmosfera de paz e recolhimento. Muitos visitantes se aproximam. Além do valor espiritual, destaca-se o valor arquitetônico e patrimonial do templo, declarado Monumento Histórico Nacional. Seguimos caminhando pelo bairro cerca de 1 quilômetro da próxima parada. Bem, neste bairro do Prado encontramos também a liderança. Agora viemos vê-la. Vou mostrar para vocês em imagens. Se vocês estiverem por aqui, o bairro do Prado é um espaço verde muito grande que vale a pena conhecer. Tudo isso fica bem perto e vocês podem vir caminhando. O Monumento La Dirigência, do escultor José Belloni, foi inaugurado em 1952. Esta imponente composição de bronze, que se ergue no cruzamento das avenidas Miragustin e Lucas Oves, é uma homenagem aos primeiros meios de transporte que ligaram Montevidéu ao interior do país no século XIX. A obra retrata com realismo uma diligência puxada por 6 cavalos em movimento. Belloni, também autor de A Carreta e o Entrevero, que vimos nos dias 1 e 2, conseguiu capturar nesta peça a energia e o dinamismo de uma viagem pelos caminhos empoeirados do Uruguai de antigamente. Cada detalhe, desde as rédeas tensas até as expressões dos cavalos e dos passageiros, refletem sua maestria e seu profundo senso de movimento. O monumento tem mais de 4 metros de altura e 10 de comprimento fundido em bronze na Itália, conforme modelo de Belloni em seu ateliê em Montevidéu. A cena transmite uma sensação de avanço, de impulso coletivo, como se os cavalos estivessem prestes a sair do pedestal para continuar sua rota.
A caminhada a partir daqui vamos fazendo de maneira lenta, aproveitando todo o verde que essa região tem. Assim chegamos a um dos lugares emblemáticos do bairro, o Rosedal do Prado. Estamos a 750 metros de distância. Entre os parques arborizados e trilhas do Prado, se esconde um dos cantinhos mais românticos e emblemáticos de Montevidéu, o Rosedal do Prado. Um jardim histórico que há mais de um século encanta com sua beleza, sua arquitetura e seu ar nostálgico. O Rosedal foi inaugurado em 1912 em um período de grande crescimento urbanístico na cidade. Como parte da visão do arquiteto paisagista Carlos Racine, de origem francesa, que imaginou um espaço inspirado nos jardins europeus do início do século XX. O design une a ordem dos canteiros à suavidade do entorno, formando um conjunto harmonioso que ainda preserva seu encanto original. Hoje, o Rosedal do Prado faz parte do circuito cultural e paisagístico mais querido de Montevidéu. Arcos floridos, caminhos de tijolos e a fonte com esculturas fazem dele um lugar ideal para aproveitar. Na primavera, quando as rosas em todos os seus tons perfumam o ar e transformam o parque em um espetáculo natural. Seguimos em frente. Falta pouco mais de 1 quilômetro até o Jardim Botânico. Onde árvores antigas se misturam ao canto dos pássaros. Lá está o Jardim Botânico Atílio Lombardo, um dos espaços mais antigos e tranquilos de Montevidéu. Inaugurado em 1902, é um refúgio natural na cidade e uma das instituições científicas e educativas mais importantes do país, dedicada ao estudo e à conservação da flora. O jardim ocupa cerca de 13 hectares de terreno, atravessados por trilhas, pontes e riachos que convidam a passear sem pressa. No passeio, descobrimos mais de 1.000 espécies vegetais, nativas e exóticas, organizadas por famílias botânicas e zonas geográficas. Há árvores imponentes, plantas medicinais, espécies endêmicas do Uruguai e cantinhos onde a natureza parece ter se mantido intacta há séculos. Além de sua função recreativa, o Jardim Botânico cumpre um papel importante na educação e na ciência. Possui museu botânico inaugurado em 1975, com coleções de sementes, herbários, materiais didáticos sobre a flora uruguaia, além de atividades públicas, oficinas ambientais e visitas guiadas para escolas e turistas. O acesso é gratuito e o horário, de segunda a domingo, vai das 7h30 às 19h, podendo variar conforme a estação. Daqui continuaremos a caminhada em direção à visita mais recomendada, o Museu Blanes. Estamos a 1 quilômetro de distância. Em meio ao verde sereno do Prado, ergue-se uma joia da cultura uruguaia, o Museu Juan Manuel Blanes, uma das instituições mais queridas e emblemáticas de Montevidéu. Instalado em uma elegante mansão de estilo neoclássico do século XIX, este museu abriga algumas das obras mais importantes da arte nacional. O edifício foi originalmente uma residência familiar, construída por volta de 1870 e ainda conserva seu ar senhorial, com amplas galerias, colunas e janelões que se abrem para os jardins do Arroio Miguelete. Em 1930, o Estado uruguaio o tornou museu em homenagem ao pintor Juan Manuel Blanes, o pintor da pátria. Famoso por retratos históricos e cenas que imortalizam momentos-chave da identidade uruguaia.
São exibidas obras de Blanes, seu filho Nicanor Blanes e Pedro Figari, entre outros. O entorno do museu é, por si só, parte da experiência, já que a mansão e seu parque são lindíssimos. Para completar essa linda visita, atrás do edifício encontra-se o Jardim Japonês, um espaço de calma e contemplação doado pelo governo do Japão em 2001. Com lagos, pontes e bonsais que contrastam delicadamente com a arquitetura clássica da casa. O museu oferece entrada gratuita e abre de terça a domingo, das 12 às 18 h. Também organiza visitas guiadas, oficinas educativas e atividades culturais ao ar livre, aproveitando a beleza do local. Visitar o Museu Blanes é um encontro com a pintura uruguaia e uma imersão nesse bairro do Prado. Hoje vamos encerrar o dia neste bairro agradável. Se quiserem ficar por aqui, há lugares para comer, como o Mercado do Prado. O restaurante Dona Andrés. Ao final, deixamos uma lista de restaurantes de Montevidéu, como já dissemos. Obrigada por assistir. Dia 4. Hoje poderemos explorar a Cidade Velha começando com um free tour. Não fizemos isso no primeiro dia, pois o passeio foca só nesta área e deixaríamos outras partes de Montevidéu de lado. Como sempre dizemos, frituras são uma boa opção. Lembrando que eles não são gratuitos, precisamos deixar um pagamento, de acordo com o que acharmos do passeio. A maioria deles sai da Plaza Independência. Na descrição, deixo o link para o mesmo. Continuaremos deixando um roteiro aqui para quando terminarem o free tour. Vamos visitar vários museus localizados aqui na Cidade Velha, para que vocês escolham os de sua preferência, que na maioria tem entrada gratuita. Dependendo de onde o free tour terminar é onde começaremos, mas eu deixo uma ordem que vocês podem inverter, obviamente. Vamos começar na Praça Zabala. A Praça Zabala é um dos lugares mais emblemáticos da cidade. Foi inaugurada em 1890, projetada em estilo francês e localizada no lugar onde ficava o governo na época da colônia. No seu centro, ergue-se a imponente estátua equestre do fundador de Montevidéu, Bruno Maurício de Zabala, rodeada por árvores frondosas e elegantes edifícios que evocam o esplendor de épocas passadas. Diante da Praça Zabala está o imponente Palácio Taranco, uma joia arquitetônica que nos transporta à elegância europeia do início do século XX. Projetado pelos arquitetos franceses Charles-Louis Giraud e Jules Chifflot, os mesmos que participaram de obras como o Petit Palais de Paris, o palácio foi construído entre 1907 e 1910 como residência da família Ortiz de Taranco. Hoje, esse imponente edifício abriga o Museu de Artes Decorativas, um dos mais refinados de Montevidéu. Seus salões bem conservados reúnem móveis franceses do século XVIII, porcelanas, tapeçarias, esculturas e lustres de cristal. O museu não só permite percorrer o luxo e a sensibilidade estética de outra época, mas também oferece um olhar sobre a vida cotidiana da alta sociedade montevideana do século passado.
Das janelas, aprecia-se a Praça Zavala, destacando a conexão entre o esplendor do palácio e o traçado elegante da cidade antiga. A entrada é gratuita e o horário de funcionamento é de terça a sábado, das 11 horas às 18 horas. É importante lembrar, ao planejar os roteiros com visitas aos museus de Montevidéu, que a maioria deles permanece fechada aos domingos e segundas-feiras. Agora vamos dar alguns passos até o Museu Casa de la Valeja, uma linda casa colonial muito bem conservada. No centro da cidade velha de Montevidéu. A Casa de Lavageja guarda não só a memória de uma época heróica, mas também os sabores e costumes da vida cotidiana do século XIX. Por trás de seus muros, o lar do caudilho, Juan Antônio Lavaleja, foi testemunha de reuniões, tertúlias e refeições que uniam famílias e patriotas ao redor de uma mesma mesa. Hoje museu, esta antiga residência revela como era a vida e a alimentação em outras épocas. Na cozinha de chão, com tijolos e utensílios de ferro, preservam-se exemplos de mobiliário e as ferramentas usadas para preparar os alimentos. Braseiros, pilões, moldes de cobre e grandes panelas que davam vida a ensopados, pães e doces tradicionais. A Casa de Lavageja não conta apenas a história da independência uruguaia, mas também a de uma cultura que encontrou na comida um laço profundo com a terra. Além disso, podemos aproveitar uma construção colonial que mostra como era aquela época. Entrada gratuita, de quarta a domingo, das 12 horas às 18 horas. Agora vamos para outra casa-museu, a do General Rivera. A menos de 200 metros está a Minha Casa de Rivera, uma das construções mais antigas de Montevidéu. Seus muros de pedra e arquitetura colonial preservam a memória do início da cidade e do país. Foi do general Frutuoso Rivera, primeiro presidente da República Oriental do Uruguai e figura-chave na fundação da nação. Hoje, a casa integra o Museu Histórico Nacional e sua sala apresenta a história do Uruguai por várias épocas. Os espaços são recriados com móveis, retratos e objetos pessoais, mostrando a transformação de uma sociedade que passou do período colonial ao nascimento do Estado independente. Mas a Casa de Rivera vai além da história política, abordando também as mudanças culturais, sociais e artísticas do país. Dos ecos da independência aos costumes de uma Montevidéu em expansão, cada sala revela a construção da identidade uruguaia. A entrada é gratuita e o horário de funcionamento é de quarta a domingo, das 13h às 18h. Agora seguimos pela Rua Sarandi até a Praça Matriz. A Rua de Pedestres Sarandi é um passeio que convida para ser percorrido com calma. Nela se misturam edifícios históricos, galerias de arte, livrarias, cafés e lojas que preservam o charme de outras épocas. Enquanto caminhamos, nós visitantes podemos apreciar a arquitetura eclética dos séculos XIX e XX, com fachadas restauradas e varandas adornadas com ferro forjado. Pelo caminho, há espaços icônicos da cultura montevideana, como o Museu Torres Garcia, o Clube Uruguai e a Praça Matriz, com catedral e feira de artesanato. Praça que vimos no primeiro dia. Mas bem em frente a essa praça, o Cabildo de Montevidéu, no qual hoje sim entraremos.
Seus muros de pedra guardam a memória dos dias em que a cidade começava a escrever seu destino. Aqui reuniam-se autoridades coloniais, ecoaram as primeiras vozes de independência e foram forjadas as bases da futura nação. Hoje, aquele antigo edifício do poder se transformou em um espaço aberto a todos, o Museu Histórico Cabildo. Suas salas convidam a percorrer os diferentes capítulos da história do país, desde os tempos coloniais até a consolidação do Estado uruguaio, por meio de documentos, retratos, objetos e depoimentos que revivem protagonistas do passado. Percorrer seus corredores é sentir o peso das decisões que mudaram o rumo do Rio da Prata. Cada vitrine conta uma história, cada sala mostra uma época, o Montevidéu colonial, as lutas pela independência, os primeiros símbolos da República. O museu funciona de segunda a sábado, das 11 horas às 17 horas, com entrada gratuita. Caminhando um pouco mais, apenas 100 metros, chegamos ao Museu dos Andes, 1972. Na Rua Rincon fica o Museu Andes, 1972, um espaço profundamente humano que preserva a memória de uma das histórias mais impactantes do século XX. O acidente dos Andes ocorreu em outubro de 1972, quando um avião uruguaio com um time de rugby caiu na cordilheira. O museu foi inaugurado em 2013 e entre suas salas é possível ver objetos originais resgatados da montanha, documentos, fotografias, relatos e audiovisuais, que contam os 72 dias em que jovens uruguaios resistiram em condições extremas até serem resgatados. Cada item exposto, bota, rádio, cruz de metal da fuselagem, traz uma história de coragem e esperança. O museu Andes 1972 abre de terça a sábado, das 10 horas às 17 horas, e a entrada custa 300 pesos uruguaios, cerca de $8. Os ingressos podem ser adquiridos no local ou online. Vou deixar o link na descrição e no blog. Agora faremos a visita guiada ao Teatro Solis. Em frente à Praça Independência está o Teatro Solis, um dos edifícios mais emblemáticos de Montevidéu e joia do patrimônio cultural do Uruguai. Inaugurado em 1856, o Solis é o teatro em funcionamento mais antigo da América do Sul e um dos mais bonitos do continente. Sua arquitetura neoclássica, projetada pelo arquiteto Carlo Sutti, combina elegância e monumentalidade. A fachada principal, com suas colunas coríntias e frontão triangular, lembra os grandes teatros europeus da época, e seu interior deslumbra pela riqueza ornamental, pela acústica perfeita e pela atmosfera refinada que envolve cada espectador. Há mais de 150 anos, o Teatro Solis recebe óperas, concertos, balés, peças e shows de artistas nacionais e internacionais. Em 2004, foi totalmente restaurado e modernizado, mantendo a estrutura original e recebendo tecnologia de ponta, devolvendo seu esplendor histórico. Atualmente, além da programação artística, o Solis oferece visitas guiadas que mostram sua história, camarotes, palco e salões decorados. Essas visitas são realizadas de terça a domingo, às 16 horas. O custo da entrada é de 200 pesos uruguaios e 400 pesos para estrangeiros, cerca de $10. Menores de 12 anos não pagam. Às quartas-feiras, as visitas são gratuitas para todos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, onde também é possível consultar a programação atualizada dos espetáculos. Saindo do Solis, na Praça Independência, visitaremos o Palácio Esteves novamente. O Palácio Esteves, joia arquitetônica do século XIX, hoje abriga o Museu da Casa do Governo.
antiga sede presidencial. Este edifício neoclássico, inaugurado em 1874, serviu como residência e escritório presidencial até 1985. O museu mantém móveis, documentos, retratos e objetos pessoais de vários presidentes uruguaios, proporcionando uma viagem pela história política e republicana do país. Salas restauradas com cuidado revelam o valor histórico e a beleza arquitetônica do edifício. Entrada gratuita. No inverno, funciona de segunda a sexta das 10 horas às 16h45. No verão, das 8 horas às 14h30, não é permitido filmar nem tirar fotografias durante o passeio. Por isso, é só isso que podemos mostrar. O museu é interessante. Também fica mais afastado da Cidade Velha, mas é interessante para os amantes do futebol. Temos no Estádio Centenário o Museu do Futebol. O Museu do Futebol mostra a história do esporte mais querido do Uruguai, com troféus, camisas e recordações únicas dentro do Estádio Centenário. Abre de segunda a sábado, das 10 horas às 17 horas e aos domingos das 11 horas às 15 horas. A entrada geral custa 150 pesos para residentes e 300 pesos uruguaios, cerca de $9 para estrangeiros. Entrada gratuita para menores de 12 anos. Hoje foi um dia de museus, mas aqui mostramos apenas alguns de todos que vocês podem encontrar na capital. Dia 5. Neste quinto dia, vamos mostrar diferentes opções, algumas mais afastadas do centro e outras fora do departamento. São várias opções para que vocês possam escolher uma. Vamos começar pela proximidade. Podemos percorrer toda a Rambla de Montevidéu até a divisa com o departamento de Canelones, passando pelo Parque Rodó, o pulmão verde de Montevidéu. Uniarte, lagos, jardins e nosso parque de diversões. Durante todo o maior passeio por Montevidéu, fomos indicando alguns lugares para comer, então este não pode faltar. Na Doutor Emílio Frugoni, em frente à Rambla de Montevidéu, fica o bar Tincal, lar de um chivito lendário. Muitos acreditam ser o melhor de Montevidéu. Filé mignon, macio, pão recém-assado e aquele sabor simples e perfeito que conquista desde a primeira mordida. Se busca o chivito mais autêntico da cidade, acreditamos que está no Tincal. E como eles dizem, o chivito se come com a mão. Também vamos passar pelo Passeio dos Pescadores. Entre o Parque Rodó e a Rambla Presidente Wilson, o Passeio dos Pescadores tem vista para o Rio da Prata. Renovado e cheio de vida, esse trecho da Rambla mantém o espírito simples da pesca e do encontro. Um cantinho que eu recomendo visitar, ainda mais pela vista para a Praia Ramírez. Também aqui, nesta parte da Rambla, encontramos o Memorial ao Holocausto do Povo Judeu, que se abre como um espaço de silêncio e memória. Pedras partidas evocam caminhos interrompidos. Planos inclinados convidam a descer rumo à história que não devemos esquecer. Seguimos o passeio. No alto de Punta Gorda, a Praça Virgílio oferece uma das vistas mais conhecidas de Montevidéu. De seu mirante, avista-se a curva da Rambla, o Rio da Prata e grande parte da cidade. É um ponto de encontro tranquilo, escolhido por quem busca contemplar o pôr do sol ou simplesmente parar em frente ao horizonte. Seu monumento central e seus terraços abertos fazem dela um lugar emblemático para admirar Montevidéu. Chegamos à região de Carrasco e vimos o antigo hotel Cassino Carrasco, hoje Sofitel.
Inaugurado em 1921, sua arquitetura neoclássica e cúpulas remetem a uma era de glamour e elegância. Vale a pena conhecer. Uma opção para fazer esse passeio é alugar uma bicicleta. Existem passeios de bicicleta organizados que percorrem a Cidade Velha e a Rambla até Punta Carretas. Eu deixo para você na descrição. Em Carrasco, sugerimos o restaurante Manzanar com ótima comida. Outra opção é um passeio por áreas um pouco mais afastadas do centro. A principal é subir o Cerro de Montevidéu, para ter as melhores vistas da cidade e da sua baía. No topo do morro, a fortaleza observa Montevidéu desde o início. Erguida no século XVIII, sua pedra e canhão preservam a memória da cidade e do Rio da Prata, símbolo, história e defesa. Outra opção é visitar a Igreja do Cerrito, visível de vários pontos de Montevidéu. O Santuário Nacional do Sagrado Coração de Jesus fica no Cerrito da Vitória. A paróquia foi oficialmente criada em outubro de 1919 e pouco depois foi colocada a pedra fundamental. Desde então, sua cúpula domina o bairro e sua silhueta se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis de Montevidéu. E também ir para a zona oeste de Montevidéu, bairros como Colón e Vila Colón, com suas casas antigas e o emblemático Colégio Pio. Vila Colón, no noroeste de Montevidéu. Começou como uma pequena localidade cercada de chácaras e vinhedos antes de integrar-se à cidade. As ruas mantêm o ar tranquilo de antes, com residências antigas, praças arborizadas e construções históricas, como o Castelo de Arte Borda, ou o já mencionado Colégio Pio, o primeiro colégio fundado no Uruguai pelos salesianos e o único monumento a Colombo em Montevidéu. Hoje reflete a transição entre a Montevidéu rural de antigamente e a urbana de hoje. Para esses 3 passeios, recomendamos contratar táxi ou van, em vez de ir por conta própria. Outra opção para esse dia, especialmente para amantes de vinho e áreas rurais, é visitar a Vinícola Bouza. A poucos minutos do centro de Montevidéu, a Vinícola Bouza convida-os a viver uma experiência que combina tradição, paisagem e bom vinho. No meio da região de Rincón de Melilla, uma área que começamos a apreciar assim que saímos da estrada e entramos no Caminho da Redenção. Lá, chácaras, plantações de macieiras, pereiras e casarões acompanham o trajeto até chegar à vinícola. Os vinhedos se espalham ordenados e silenciosos, ditando o ritmo da história familiar dedicada à terra. A visita inicia entre videiras sob o sol do sul. Segue pelas salas, onde o vinho amadurece em barris, finalizando com degustação guiada que revela a identidade de cada safra. O restaurante, integrado ao ambiente, oferece pratos criados para destacar aromas e sabores do vinho. Bouza é mais que uma vinícola.
É um encontro com a calma, dedicação e a arte de tornar o vinho uma experiência sensorial. Há passeios guiados, com ou sem transporte e com ou sem refeição. Vou deixar todas as opções na descrição. É uma visita que recomendamos fazer. A última opção é um passeio de dia para Punta del Este ou Colônia do Sacramento. Podemos sair de Montevidéu e conhecer outro lugar do país. Punta del Este, balneário de fama mundial, ou Colônia do Sacramento, uma cidade histórica fundada pelos portugueses. Obrigada, El. Deixe o contato e o QR Code na descrição para contratar os passeios. Obrigada por assistir. A vocês. Será que cobrimos todo Montevidéu com o que mostramos no vídeo? Não, mas quase. Vocês terão uma ótima ideia da capital aproveitando tudo isso. Companheiros de viagem, sejam bem-vindos à nossa cidade.